Vamos dar um aplaudir ao Senhor pela vida do Natanael? Natanael, seja bem-vindo, né? Que os céus estejam abertos para você ministrar. Ele perguntou se ele poderia falar meia hora. Eu falei assim, quantos? Ele falou meia hora. Eu falei, quantos? Ele falou meia hora. Eu falei, já foi 1h30. Então nós não temos pressa. Alguém está com pressa de ir embora aí? Ninguém está com pressa de ir embora. Você não precisa ter pressa. Seu voo só sai amanhã, né? Nós ainda vamos comer um peixe depois do culto. Se der tempo, se não der, nós vamos comer uma bolacha ali e nós vamos para o hotel dormir. Mas estou falando a verdade, para mim é uma honra ter você aqui. Que prazer, que alegria. Eu tenho certeza que, como você disse ali, existem encontros que o homem proporciona, existem coisas que Deus proporciona. Eu acredito que hoje é algo de Deus para a minha vida, para a sua vida. Preste muita atenção no que Deus vai falar, porque Deus é poderoso para fazer, amém? Pai, nós queremos abençoar o teu filho, muito mais do que ele já é, liberar sobre ele a tua graça e o teu favor, que os céus estejam abertos sobre este lugar e que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. É o que nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus, amém. Ele vai se apresentar porque eu não sei falar nem o nome dele ainda. Amém. Beshem Yeshua Hamashia. Em nome de Yeshua, o nosso amado Messias, Jesus, eu saúdo a todos com a paz. Amém, amados? Não se preocupe que eu não estou falando nada de errado por aqui, tá? A gente fala às vezes Yeshua, o pessoal fala Yeshu, o que está acontecendo? Amados, eu quero agradecer ao pastor Daniel, que de forma tão honrosa me recebeu hoje. Muito obrigado. Quero agradecer aos irmãos por me receber de forma tão carinhosa, tão calorosa. Eu confesso para os irmãos, desde que o irmão Daniel entrou em contato comigo, ele já falou assim, Natanael, vai de camisetinha, vai com uma camisa mais fina, mais leve, porque aqui em Cuiabá está quente. Ele fez questão de me mandar uma notícia, dizendo que segunda-feira foi o dia mais quente, e na cidade mais quente do mundo. Só que, amados, eu vou falar algo para vocês. Eu falei com o pastor Dené essa tarde, no mundo espiritual acontece alguma coisa, que sempre que todo Catarina vai para algum lugar, ele leva frio com ele. Então assim, eu quero que os irmãos orem por nós, porque frio a gente não é. Apesar de levar o frio a gente não é, a gente incendeia pelo Senhor. Amados, quantos de vocês já, de alguma forma já me conheciam, já me acompanham? Algumas pessoas. Vocês acharam que eu era maior? Vocês decepcionaram que eu sou magrinho, né, amados? Eu não sei porque o pessoal acha que geralmente eu sou mais alto do que geralmente eu sou. Amados, meu nome é Natanael Knaben. Eu sou um moré, é o que nós chamamos de mestre no hebraico. Lá nos 5 ministérios, o apóstolo Paulo fala a respeito de mestre, apóstolo, vamos lá, evangelista, pastores e profetas. E a palavra no hebraico para mestre é moré. E a minha consagração, eu sou um moré. Eu me sinto muito honrado de compartilhar a respeito da minha vida e a respeito da minha ascendência, aquilo que o Senhor colocou em mim, porque eu entendo que cada um de nós temos um propósito específico para um novo tempo que Deus está liberando sobre a nação do Brasil. Agora, nós precisamos nos colocar no caminho da execução para identificar esse propósito. Eu sou um descendente de judeus, então vocês estão vendo aqui eu com a minha kippá, vocês estão vendo eu aqui com o tzitzi. Amados, Números 15:38, Deus fala através de Moisés que eles deveriam usar franjas no canto das vestes. Para o quê? Para que eles lembrassem dos mandamentos. Eu não sei se você lembra de determinada situação, quando Yeshua está andando nas ruas de Jerusalém, e uma mulher que vivia cometida de uma doença há 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, ela se esforça para tocar na orla das vestes de Yeshua. A orla das vestes de Yeshua é isso aqui que eu estou usando, essas franjinhas. A fé dela foi tamanha que ela se esforçou apenas para tocar. Ela sabia que só tocando ela ia receber a cura dela. Então, vou falar algumas palavras em hebraico, vou traduzir para os irmãos não precisam se preocupar. Só queria contextualizar para os irmãos que eu venho de uma família de judeus.
a minha família por muito tempo não praticou e eu fui a pessoa usada para resgatar as raízes do judaísmo e o retorno para a palavra de Deus como ela tem que ser. Deus entrega a palavra para os judeus, Ele entrega a Torá para os judeus lá no deserto, não vou entrar muito nisso hoje, mas Deus entrega a Torá para os judeus no deserto, e aí depois nasce o Messias, Yeshua, Jesus, e aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e todos os apóstolos que também eram judeus começam a crer nesse Messias que havia chego. E daqui para frente, como que a gente faz? Divide? Agora o judaísmo não existe mais, agora só existe o cristianismo. E Yeshua era um judeu. Os pais de Yeshua, Maria e José, eles ofereceram sacrifícios no 8º dia. Eles circuncidaram Jesus. Maria precisou oferecer um sacrifício de purificação assim que Yeshua nasceu. Esse não é o foco da palavra. A gente está assistindo através, quer dizer, tem pessoas me assistindo, minha esposa. Quero mandar um grande beijo e meu abraço para minha esposa e para o meu filho João Joel, que vai nascer agora em outubro. Nós vamos completar 50 anos de casados. Dá para crer nisso, amados? 50 anos de casado, estou muito feliz. Estou profetizando, amados? Amém? Eu tenho 30 anos. Uma vez eu estava falando com um amigo meu americano e ele falou, quantos anos de casado vocês têm? E aí eu respondi em inglês para ele, eu respondi errado, mas eu estava achando que estava respondendo certo. Falei, nós temos 8 anos de casados. Mas eu falei, nós temos 80 anos de casado. Daí ele olhou para mim, alguma coisa está errada. 80 anos de casado? Desculpa, amado. A minha esposa, se ela estivesse me assistindo aqui, ela ia dizer, Natanael, volta para a palavra. A gente vai ficar na palavra que é mais importante. Amados, crescendo e prosperando, tinha um tema aqui, agora o tema fugiu daqui. Como que a igreja se posiciona na nova estação que Deus está liberando sobre a igreja? Eu venho orado muito a respeito disso, nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu venho pedido para que Deus colocasse no meu coração a palavra que eu deveria falar para os irmãos. Eu não preparei uma palavra hoje à tarde, eu não preparei uma palavra ontem à noite. Eu venho há alguns dias, desde que o pastor Daniel entrou em contato, eu venho há alguns dias orando, porque os irmãos já viram os meus conteúdos na internet. Para mim, para o Natanael é muito mais fácil criar um conteúdo, ligar a câmera, editar, botar uma palavra bonita, isso é tudo muito legal. Mas mais importante do que tudo isso, é a palavra que o Abba, que o eterno Deus, quer falar com a igreja. Porque se for de mim, são só palavras vazias. Agora, se é o próprio Deus lançando uma palavra, é fundamento. E não existe igreja consolidada se ela não estiver fundamentada. E quando o Senhor começou a falar comigo a respeito de o novo tempo, como que a igreja se posiciona para o novo tempo? Eu falava essa tarde com o pastor Daniel que nós temos tido muito acesso, ultimamente, a cursos teológicos e escatológicos. Os irmãos já fizeram algum curso escatológico? Alguns irmãos já fizeram aqui? É um trabalho muito bom, que muitos teólogos têm feito, de escatologia, e poder dizer para a gente se Yeshua vai vir antes, se ele vai vir depois da tribulação, ou se ele vem antes da tribulação. O que acontece no final dos tempos? O que realmente vai acontecer? E aí eu percebo por parte da igreja uma grande curiosidade. Vocês já viram alguma vez, quando acontece um acidente, pode não ter ninguém na rua, mas parece que sai pessoa do mato para ver o acidente? Por quê? Porque gera curiosidade, desperta curiosidade. E existem alguns temas na Bíblia, na palavra de Deus, que de fato despertam curiosidade, principalmente os temas que não nos foram revelados. Prestem bem atenção nisso. Será que era o propósito de Deus deixar tudo obscuro? Será que era o propósito de Deus que algumas coisas talvez a gente só descobrisse quando a gente acessar a glória junto com Ele? Então, algumas coisas, eu percebo um esforço de muitos irmãos de explicar o que vai acontecer no final dos tempos. Mas depois que você sabe o que vai acontecer no final dos tempos, qual a sua atitude? Ok, a gente agora bate o martelo e diz que Jesus, eu vou falar Yeshua e às vezes Jesus para que os irmãos entendam, mas é a mesma pessoa, ok, irmãos? Yeshua foi o nome que ele recebeu. Depois sofreu uma tradução para Iesua, depois para Jesus, depois
Jesus, mas o nome dele é Yeshua, ok? Mas imagina que Yeshua vem antes da tribulação. Como que a gente se comporta agora? Imagina que Yeshua vem depois da tribulação. Como que a gente se comporta agora? Então, o fato de saber quando ele vem ou não vem, inclusive a Bíblia fala que somente o Pai sabe, não muda nada aquilo que nós temos que fazer hoje. Como igreja, como que a igreja se posiciona hoje? E essa é exatamente a palavra que Deus colocou no meu coração. Para contextualizar para os irmãos, eu não vou falar tudo agora, não quero ser acelerado, mas amanhã, no dia 15 de setembro, nós estamos entrando numa nova janela espiritual. Se os irmãos não sabem, amanhã no dia 15 de setembro, no judaísmo, no calendário hebraico, diferente do calendário gregoriano, no calendário hebraico, amanhã nós acessaremos o novo ano. Nós estamos no ano 5.783 e amanhã, justamente amanhã, nós acessaremos 5.784. E aí aqui, no dia 31 de dezembro, acessando o dia 1º de janeiro, nós vamos acessar 2024. Nós estamos em 2023, vamos acessar 2024, então nós estamos bem alinhados com o número 3 lá em Israel e com o número 4 lá em Israel, que vai acontecer a partir de amanhã. Um grande sábio uma vez disse que, nós temos esse ditado aqui na igreja brasileira, né? De que Israel é o relógio de Deus. Quantos dos irmãos já ouviram essa palavra? Israel é o relógio de Deus. E é. Um amigo, um grande sábio uma vez disse que tudo aquilo que Deus vai fazer no mundo espiritual, Ele está mostrando de forma física em Israel. Então, se a igreja tivesse um pouco mais de conhecimento a respeito do que está acontecendo em Israel, a igreja entenderia muitos outros tempos que estão acontecendo hoje aqui no Brasil, talvez ao redor do mundo. Pois bem, Natanael, mas como que a igreja pode se posicionar para esse tempo que nós estamos vivendo? Existem duas coisas importantes a respeito de nos posicionarmos. A primeira delas é entender a estação que nós estamos vivendo. Prestem bem atenção. O pastor Daniel falou, aqui vai estar quente, então traga roupas mais leves, porque aqui está muito quente. Ele me fala a respeito da estação, e aí a segunda coisa que eu faço, eu me preparo para essa estação. Os irmãos conseguiram entender o exemplo que eu usei? Apesar de que não está calor hoje aqui, né? Para os irmãos está até frio, né? Para nós está... Catarina, para nós está ok. Dá para usar uma camisetinha de manga curta, tranquilo. Mas primeiro nós reconhecemos a estação na qual nós estamos. E agora, como de fato que a igreja se comporta nessa estação que nós estamos entrando? Só para contextualizar para os irmãos, nós estamos saindo do ano 5.783. Eu vou ir devagar aqui para que os irmãos peguem o meu ponto e para que a gente consiga ter uma conclusão e de fato que os irmãos entendam. A minha única preocupação é que de fato os irmãos entendam e amanhã pela manhã os irmãos saibam o que praticar. Porque eu sinto que a gente vai para muitas conferências e a gente passa quinta, sexta, sábado e domingo falando muito, uau, aleluia, que lindo, que palavra bonita, mas na segunda-feira a gente não sabe o que tem que fazer. E a nossa vida continua a mesma. Então eu sinto que o mais importante é que os irmãos entendam, e eu não me importo muito se a gente chora, ou se a gente ri, ou se a gente pula, mas qual a transformação que está sendo gerada aí dentro? É com isso que eu me importo. Um grande amigo, Dan Duque, ele é muito usado por Deus, geralmente nas reuniões que ele faz, ele coloca as pessoas, ele coloca a mão sobre cada pessoa, e todo mundo vai caindo no chão, e ele fala assim, olha gente, muitas vezes é até bom que você fique em pé, porque a reunião fica mais organizada. As pessoas não começam a pisar uma em cima das outras, não começam a cair em cima das outras. Mas se você cair, você vai ter que se levantar diferente. E o meu propósito aqui é justamente isso, é a semente que o Eterno me entregou, para que eu possa lançar nos corações de vocês, tenha um fruto a partir de amanhã. E vocês sabem o que deve ser feito amanhã, no sábado, no domingo. Vocês sabem como colocar isso em prática. Nós estamos saindo de 5.783. 5.783 é o ano do jubileu. Quantos dos irmãos já sabem o que é o ano do jubileu? Eu vou explicar rapidamente para vocês.
O Antigo Testamento, Deus ordenava que eles deveriam contar 49 anos, eles contavam um ciclo de 49 anos, e no ano 50, no ano 50º, o ano de número 50, era o ano jubileu. O que acontecia no ano do jubileu, Natanael? Algumas coisas aconteciam. Primeiro, a terra tinha que descansar, então era um ano que eles não poderiam plantar. Todo o trabalho agrícola não poderia ser feito, então eles não poderiam plantar. A segunda coisa que acontecia, se eu tinha, por exemplo, escravos contratados, os meus escravos, eles deveriam ser libertos no ano do jubileu. E a terceira coisa que acontecia, se eu tinha vendido terreno, por exemplo, se eu vendi um terreno para o pastor Daniel, no ano do jubileu, esse terreno voltava a ser meu. Agora, o jubileu, ele está acontecendo ainda, e ele acontece de 50 em 50 anos. E eu quero só que os irmãos entendam o meu ponto. Nós estamos saindo do ano do jubileu. Então existem algumas coisas no mundo espiritual que são suas, mas elas têm um tempo para serem liberadas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E Deus não passa por cima da palavra dele. Ele inclusive diz que passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E amados, eu não estou falando aqui, não é esoterismo, eu não estou falando de numerologia aqui. É importante que os irmãos entendam isso. Deus fala muito através dos números. Ele disse que nós deveríamos trabalhar 6 dias e no 7º seria um dia de descanso. Ele disse que depois da festa de Páscoa, nós devemos contar 50 dias até chegarmos na festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, como nós conhecemos em Atos capítulo 2. Então, o que eu estou falando para os irmãos é algo que está acontecendo no mundo físico em Israel e tem um impacto poderoso no mundo espiritual para cada um de nós. Então, eu quero que você receba essa palavra de que existem coisas que estão prestes a serem devolvidas para vocês. Agora, a questão é, como você pode se preparar para receber tudo aquilo que já foi entregue para você? Então, nós estamos vivendo de fato uma mudança de ciclo. Um ciclo está se encerrando e a partir do dia 15 de setembro, amanhã, exatamente amanhã, nós vamos iniciar um novo ciclo no mundo espiritual. Eu queria contextualizar isso para os irmãos, porque é justamente o como você se prepara que é o ponto da minha palavra. Porque Deus tem muitas coisas para fazer. Deus já nos entregou muitas coisas muito antes de nós nascermos. Na eternidade Ele já nos entregou muitas coisas. Ele sonhava conosco antes de criar os céus e a terra. Ele já sonhou com cada um de nós. E Ele já entregou muitas coisas para nós. Mas como que nós podemos, de fato, estarmos preparados e construir um ambiente para conseguir sustentar tudo aquilo que Deus vai fazer nos últimos dias? Amados, eu quero, sem muita demora, ler com os irmãos. Vocês não precisam ler, eu vou ler para os irmãos aqui. 1 Crônicas 13, um texto para ilustrar melhor o que eu vou falar para os irmãos. Tem alguns pregadores que geralmente usam a Bíblia para pregar. Tem outros que usam o celular, tem outros que usam o iPad. Eu já venho com o computador, porque daí parece que é mais espiritual, né? Tá com o iPad, não parece tão espiritual, o celular é muito pequenininho. 1 Crônicas capítulo 13. Desculpa? 1 Crônicas capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois, presta atenção, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, Davi dizendo, pois nos dias do reinado de Saul, nós não nos importamos com ela. Então, no reinado de Saul, ninguém estava se importando com a arca, que na verdade representava a presença de Deus. Na arca da aliança habitava a presença de Deus. Então, quando eu falo arca, eu estou falando da presença de Deus. Versículo 5, então Davi
reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até o Lebo Ramate, para trazerem de Kiriat Jearim, onde a arca estava, a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram de Baalá, que é Kiriat Jearim, de Erudá, para buscar a arca de Adonai, entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual seu nome é invocado. Versículo 7. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo. Prestem bem atenção, a gente depois vai esquadrinhar cada uma dessas coisas. Conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca. Por quê? Porque um boi tinha tropeçado. No momento que Uzá percebeu, parecia até boa a atitude de Uzá, não parecia? Poxa, é a arca de Deus, é a presença do Senhor. No momento que ele percebeu que o boi tropeçou, Uzá foi para segurar a arca. O que aconteceu? Versículo 10, a ira do Senhor, a ira de Adonai acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado. O rei Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele dia, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. E aí, mais à frente, a gente vai ver que Davi fala, ele mesmo se pergunta, né? Primeiro ele ficou irado, e depois ele se pergunta, como que eu posso, então, trazer a arca do Senhor para Jerusalém? Deixa eu apenas contextualizar para os irmãos. A arca, ela é um utensílio do templo, e ela ficava no Santo dos Santos. Os irmãos já sabem dessa história, eu não vou entrar em tantos detalhes para não tomar muito tempo. Mas a arca deveria ficar no Santo dos Santos, no lugar mais íntimo do tabernáculo de Moisés, e posteriormente no Beit HaMikdash, no templo de Salomão. Então a arca ficava no lugar mais íntimo do Santo dos Santos, que era chamado de Santo dos Santos. Só que a arca tinha uma fama, de que por onde ela passasse, como a presença de Deus estava junto, tudo quanto é lugar prosperava, estando a arca ali. E aí, nos dias que Eli era um juiz sobre Israel, os filisteus conseguiram entrar no Santo dos Santos e capturar a arca. E o mais incrível de tudo é que os filisteus carregam de forma totalmente errada e eles não morrem. Olha que estranho. Davi estava tentando fazer algo legal para Deus, ele estava com uma boa intenção, e aí Uzá morre, até parece que Uzá estava querendo proteger a presença de Deus. E os filisteus, quando carregam, não acontece nada com eles. Mais à frente a gente vai ver que a arca, estando com os filisteus, acabou gerando alguns probleminhas para os filisteus. Para o ímpio, a bênção de Deus vai trazer problemas. Você já parou para prestar atenção nisso? Quando alguém te fez mal, em vez de você orar, Senhor, tu estás vendo a afronta dos meus inimigos, ora assim, ó, Senhor, abençoa o fulano, abençoa a fulana. Por quê? Se ele está alinhado com a vontade de Deus, a bênção de Deus encontra ele e vai prosperar essa pessoa ainda mais. Agora, se essa pessoa não está alinhada com a vontade de Deus, a arca de Deus encontra essa pessoa e começa a gerar terror, que nem gerou para os filisteus. Quando eles perceberam isso, que começou a gerar terror, os filisteus pensaram, a gente precisa devolver a arca, porque senão a fama desse Deus de Israel vai acabar matando nós todos. E aí os filisteus, de fato, eles devolvem a arca, e ela está justamente ali em Kiriat Jearim, que era uma cidade próxima, e aí Davi agora estava com a missão de levar ela para Jerusalém. Davi, nesse contexto aqui, em 1 Crônicas capítulo 13, ele tinha acabado de acessar o reinado de Israel. Então o rei prometido, o rei que foi ungido por Samuel, vocês lembram? Samuel foi procurar um rei fortão, mas dele escolhe um rei igual Natanael, que era magrelinho, que era talvez meio rejeitado, estava lá matando uns ursos, volte e meia ele matava uns leão, volte e meia matava uns gigantes. Que é esse rapaz aí? Samuel, não se preocupa, eu não estou vendo a aparência dos caras, eu estou vendo o coração deles. E Davi, depois o próprio Deus fala, né? Ele era o homem segundo o coração de Deus,
curtia a adoração a Deus, ele gostava de folgar na presença de Deus. E aí nesse momento que ele assume o reinado, 1 Crônicas capítulo 13, qual é a primeira coisa que Davi pensa? Eu sou o rei sobre Israel, então eu vou fazer uma estátua para mim. Assim eu consigo perpetuar o meu reinado. Eu vou mandar matar todo mundo que uma vez foi contra mim, porque assim eu não vou mais ter nenhum inimigo. Todo mundo que entrou em guerra contra mim, eu vou mandar matar todo mundo, porque aí só se perpetua Davi no reinado de Israel. Foi isso que Davi pensou? O que ele pensou? Como eu posso honrar a Deus? Amado, quando Deus, e eu creio que Ele vai fazer isso com cada um de vocês aqui, quando Deus te elevar a grandes posições, se pergunte como você pode honrar a Deus com essas posições que Ele vai te liberar a acessar. No hebraico nós temos uma palavra para prosperidade que é tsalar. Tsalar significa avançar. E toda prosperidade que Deus derrama na sua vida, ela é uma ferramenta, ela é um recurso que Deus te dá para que você possa estabelecer e expandir o reino de Deus na terra. Se pergunte por que Salomão tinha muita grana na mão dele. Salomão foi usado para construir o tabernáculo. Se pergunte por que o povo entrou no deserto. Eles saíram do Egito, o faraó expulsa o povo do Egito. Ele fala, esse Deus vai acabar matando todo mundo aqui, então vão embora. E aí os próprios egípcios, eles dão as riquezas deles para os hebreus, para que os hebreus fossem para o deserto com grandes riquezas. Fazer o que no deserto com grandes riquezas, Natanael? Tem condomínio no deserto? Tem grandes shoppings? Para que eles usaram a riqueza deles no deserto? Alguém sabe me responder? Existem duas coisas que você pode fazer no deserto com a sua grana: ou adorar a Deus, ou construir um bezerro de ouro. Ou você usa para expandir o reino de Deus, ou você constrói um bezerro de ouro. Esse não é o foco da mensagem aqui, mas só deixa eu entrar nisso aqui um pouquinho, rapidamente, pastor Daniel. Eu sou muito direito com o horário, pessoal. Inclusive, eu cronometro cada vez que eu tô ministrando. Não é mentira, eu vou mostrar para os irmãos aqui, ó. Eu realmente fico cronometrando, eu não gosto de cometer atraso no horário. Mas eu percebo que muitas igrejas, às vezes, criam uma narrativa de que quanto mais pobre você for, mais espiritual. Então, para ser espiritual, você precisa ser pobre. Você não pode ter uma vida em abundância, a tua casa tem que ser simples, tu tem que sofrer para pagar as suas contas, porque aí sim tu demonstra que tu é espiritual. Agora, se eu falar para os irmãos que dinheiro é espiritual. Peraí, Natanael. Tá falando sobre como é que a igreja se posiciona, agora tá falando sobre que dinheiro é espiritual? Calma. O dinheiro é tão espiritual que o próprio Jesus reconhece o dinheiro como um senhor. Prestem atenção, Yeshua não reconhece o dinheiro como um senhor, como se ele se dobrasse perante o dinheiro. Ele fala, você não pode adorar a dois senhores, não pode adorar a Adonai e ao dinheiro ao mesmo tempo. Você precisa ser um senhor sobre o dinheiro. Natanael, como que o dinheiro é espiritual? Quando você usa ele para estabelecer e expandir o reino de Deus aqui na terra. Quanto mais você utiliza bem os recursos que Deus te deu, mais Ele te dá. É uma matemática muito simples. Imagina que eu tenho uma sociedade com Deus, onde Ele é o investidor. Então Ele investe no Natanael com sabedoria, Ele investe no Natanael com saúde, Ele investe no Natanael com recursos financeiros, e o Natanael só usa para o seu próprio prazer. Faz sentido, sim ou não, Deus colocar essa prosperidade em mim? Não. Se eu uso só para os meus prazeres, não faz sentido. Agora, quanto mais nessa sociedade que eu tenho com Deus, eu faço multiplicar aquilo que Ele me deu, mais Ele tem prazer em me dar. Então, se você quer realmente prosperar no reino de Deus, não esqueça de se perguntar, quando Deus te entregar grandes posses, como eu posso honrar a Deus? E foi exatamente a pergunta que o rei Davi fez. Davi tinha alguns interesses, dos principais dele. Davi sabia que a arca de Deus era a presença de Deus.
Então Davi, que era um cara que já era muito adorador, tocava a harpa dele. Vocês lembram quando ele tocava os demônios de Saul, Saul endemoniado? Ele tocava e os demônios de Saul saíam, de tamanha unção que Davi tinha. Agora Davi queria o retorno dessa presença, porque essa presença faria falta no reinado dele. Davi também tinha obviamente ele era um rei estratégico, então ele tinha um interesse político. Por quê? A crença na época era de que a nação que possui a arca é uma nação que o Deus de Israel governa. Talvez esse foi o motivo pelo qual os filisteus haviam roubado a arca. Então, quer o governo de Deus sobre a tua vida? Traga a arca para sua casa. Se certifique de trazer a arca para sua casa. E um dos motivos também que Davi quis trazer a arca de volta para Jerusalém é porque ele tinha um grande desejo de construir o templo. Davi tinha um grande desejo. A gente sabe que ele teve uns problemas de família, todo mundo já sabe disso. Todo mundo tem problema de família, Davi teve uns também. Só que os problemas que Davi teve foram severos ao ponto de Deus não deixar com que ele construísse o templo. Mas aí Davi pensou, o que eu posso fazer pelo menos para ajudar? E aí ele recebe o projeto do templo, ele entrega para Salomão e principalmente ele planta no coração de Salomão o desejo por resgatar a presença do Senhor no templo. Quando eu falo isso para os irmãos, eu falo para mim mesmo ouvir. O que nós temos plantado no coração dos nossos filhos? Você que é pai, mãe, o que você tem plantado no coração dos seus filhos? Você tem plantado o amor pela presença de Deus? Você tem plantado o desejo deles estabelecerem e expandirem o reino de Deus aqui na terra? Eu quero que os irmãos se perguntem isso. Pois bem, a arca chega em Jerusalém e Davi, com muitas boas intenções, é o que a gente acabou de ler, ele convoca os oficiais, ele convoca algumas autoridades, só porque é interessante que os sábios dizem que quando ele convoca as autoridades, ele não convocou autoridades na lei de Deus, ele convocou algumas autoridades políticas, e ele colocou todo o povo ali na frente, e ele fala, todo mundo concorda que nós devemos levar a arca de volta para Jerusalém? E aí todo mundo, sim, a gente concorda. Mesmo assim, foi um fracasso a empreitada de Davi. Por quê? Porque a opinião de todo mundo não é a opinião de Deus. A gente pode buscar a opinião do maior número de pessoas, pessoas que talvez a gente confia, pessoas que talvez são influentes, pessoas que talvez são famosas. Até mesmo eu, se eu falar algo que é fora da vontade de Deus, eu não sou digno de confiança. Até mesmo eu, ou qualquer ministro, ou qualquer pessoa, seja quem for. E aí Davi, muito empolgado, ele faz algo que anteriormente havia acontecido. Lembra que eu falei que os filisteus carregaram a arca, e eles não morreram? O que os filisteus fizeram? E a Bíblia fala sobre isso pra gente. Quando eles começaram a ter alguns problemas, porque a arca, de fato, começou a causar uns sustos para eles, né? Eles começaram a ter problemas, os filisteus pensaram assim, nós precisamos devolver essa arca. O que a gente vai fazer? A gente já está com um pequeno problema aqui, que a arca está no nosso meio. O que a gente vai fazer para devolver ela? Como o Deus de Israel é um Deus santo e tudo mais, eles entendiam da fama de Deus, o que eles pensaram? Vamos pelo menos colocá-la num carroção novo. Uma carroça nova, vamos pegar umas vacas aqui mais bonitinha e vamos colocar numa carroça nova, porque daí pelo menos a gente está dando o nosso melhor para o Senhor. E o que 1 Crônicas 13 fala? Que Davi levou a arca numa carroça nova. O que de certo ele pensou? Os filisteus não morreram? Nós também não vamos morrer. Quando Deus está levando o povo para a terra prometida, prestes a entrar na terra prometida, em Canaã, ele fala assim, eu quero que entrando lá, Josué, presta atenção, eu quero que vocês quebrem todos os altares onde eles adoram os deuses deles. Por quê? Porque ele sabia que o povo ia pegar o mesmo altar, que eles adoram os deuses pagãos, e eles iam adorar Adonai naqueles altares. Deus não aceita as práticas dos filisteus dentro da igreja. Vocês estão entendendo?
práticas mundanas não combinam com a lei de Deus. Ele precisa ser adorado, ele é fiel à palavra dele, mas a questão é, nós somos? Amados, me parece que essa palavra é muito séria, né? Mas é muito séria. Ontem, enquanto eu estava, sempre quando eu venho pregar diante dos irmãos, aprendi isso com um grande amigo, o Danduque, ele falou que é injusto eu vir diante dos irmãos sem antes estar diante de Deus. É injusto eu ministrar para os irmãos sem antes ministrar para o Senhor. E quando Deus me deu essa palavra, eu sempre costumo pregar ela primeiro para minha esposa, que é a minha maior crítica, né? Ela vai dizer, cara, isso aí não foi Deus que te falou, não. Você está tirando coisa da tua cabeça. E aí, enquanto eu pregava para ela, eu perguntei, como é que tá? Eu não quero decepcionar os irmãos, mas essa foi a palavra que Deus me deu. Essa foi a palavra que Deus me deu. Nós não podemos mais pegar outras práticas que nós imaginamos que é a vontade de Deus e tentar encaixar na vontade de Deus. Isso não vai dar certo. As nossas boas intenções sem fundamento, elas geram morte. Olha o quanto é sério isso. Boas intenções não justificam desobediência. Uzá, naquele momento em que o boi escorrega, Uzá corre para segurar a arca. Talvez ele tenha pensado, talvez foi uma boa intenção, mas a Torá, a lei de Deus, determinava que ninguém poderia colocar a mão na arca, ela devia ser carregada nas costas dos levitas, mais precisamente da família dos coatitas. Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão. Arão era sacerdote. Amados, prestem atenção nisso. Eles foram oferecer incenso, que era algo que eles costumeiramente faziam, mas eles foram oferecer numa hora que Deus não tinha pedido. Ou seja, fazer algo para Deus, que é para Deus, que se parece com piedoso, mas Deus não te pediu para fazer naquela hora, não faça, porque não é a vontade de Deus. Nós precisamos primeiro entender a estação. Vamos ficar nisso aqui, né, para eu não começar a viajar para outras coisas. Outro dia a gente fala sobre outras coisas, mas nós precisamos entender a estação que nós estamos e agora como que nós caminhamos nessa estação. E amados, uma coisa que acontece que é muito interessante é que Davi, ele tem um sentimento, o primeiro sentimento que ele teve foi que Davi ficou intrigado com Deus, porque Deus tinha matado Uzá. Na hora que Uzá colocou a mão na arca, na presença de Deus, Uzá morreu, e Davi ficou intrigado. E a palavra no original para intrigado, na verdade Davi sentiu uma ira, que é a mesma ira que Deus sentiu a primeira vez na Bíblia. Vocês lembram, alguém aqui lembra, qual foi a primeira vez que Deus se irou na Bíblia? Deus não se irou com Adão e Eva, quando eles pecaram. Deus não se irou com Caim, quando ele matou Abel. Deus não se irou com a geração do dilúvio. Deus se irou com Moisés. A primeira vez na Bíblia que nós temos uma menção da ira de Deus é contra Moisés. Tá, mas espera aí. Adão e Eva pecaram. Caim matou Abel. A geração do dilúvio estava casando, se dando em casamento, só queriam festa, não queriam compromisso. Deus não se ira com tudo isso e se ira com Moisés, o cara que seria o mediador, o cara que libertaria Israel do Egito. Por que ele se ira com Moisés? Está Moisés caminhando, e aí daqui a pouco ele vê uma árvore pegando fogo, sarça ardente, e ele começa a ouvir uma voz saindo da sarça, que começa a conversar com ele, e começa a revelar qual era o plano futuro. Deus começa a revelar para Moisés o plano futuro que ele tinha. E aí Deus fala para Moisés: tu vai perante o faraó, e tu vai dizer para o faraó que é para deixar o meu povo ir, para me adorar, para me prestar culto, para ter iadá, para que meu povo tenha iadá comigo. Deus fala isso para faraó: faraó, deixe meu povo ir para que eles tenham iadá. Iadá, no original hebraico, é relacionamento íntimo, como se fosse homem e mulher, se é que os irmãos me entendem. Deus queria ter um relacionamento tão profundo, íntimo, como se fosse marido e mulher. Tanto é que, através da boca do profeta Oséias, ele fala: eu vou atrair Israel para o deserto, e no deserto eu vou falar com amor no coração.
ok, Moisés, tu vai ser enviado para ser o porta-voz, eu vou falar e aí tu entrega as palavras para o faraó. Moisés fala, Deus, mas eu não falo tão bem, Deus, sabe que a minha fala é um pouco pesada, e os sábios dizem que talvez Moisés fosse gago, por isso que ele diz que a minha fala é pesada, Senhor, eu não posso ir. Aí Deus fala, mas Moisés, espera aí, quem é que cria a língua? Quem é que cria a boca? Quem é que coloca as palavras na tua mente para que tu fale? É o próprio Deus quem faz isso conosco. É o próprio Deus que faz isso com o Natanael. É o próprio Deus quem faz isso com o pastor Daniel. É o próprio Deus quem faz isso com você. E aí Moisés por uma segunda vez fala, Senhor, por favor, não tem um cara aí para enviar no meu lugar? Puxa vida, não, realmente, Senhor, tu sabe. E aí Moisés fica insistindo, até que Deus se ira com Moisés. A palavra no hebraico para ira, que foi a mesma que inclusive Davi sentiu. Normalmente, quando nós estamos irados, quais as expressões do nosso corpo que nós mostramos que nós estamos irados? Testa franzida e geralmente o nariz aberto. É assim, ó. E no original é como se Deus tivesse feito assim, ó. A narina dele, e a palavra no original fala isso, que Salmos inclusive fala sobre isso, Salmos 18, que das suas narinas saem chamas de fogo, saem fumaça das narinas do Senhor. Por quê? Porque ele é um dragão? Não, porque ele está irado. Porque ele está irado, está incendiando o nariz dele. Aí Moisés vê o Senhor irado, fala, e agora? Vou morrer perante esse Deus. Aí até que estava vindo Arão, e aí Deus fala, ok Moisés, está vindo teu irmão aí, ele vai ser usado no teu lugar. Então a ira de Deus é diferente da ira que nós temos. A ira que nós temos, nós seres humanos, ela conduz à morte. Fato é que Yeshua disse que se nós odiarmos um irmão, mesmo que a gente não mate o irmão, não vá lá e mate ele de verdade. Quando nós odiamos, quando nós se iramos ou odiamos o irmão, nós já cometemos assassinato. É como se nós tivéssemos já concebido o ato. Só que naquele momento em que Davi se ira, é a mesma ira que Deus teve, é uma ira santa, é uma ira que corrige, e não uma ira que destrói, como a ira do ser humano, a ira caída. E talvez naquele momento ele estivesse caindo na realidade, ele se irou talvez, como quem quer dizer, eu deveria ter estudado antes de trazer a arca. Ou seja, eu entendi a estação é, nós precisamos trazer a arca, mas como trazer a arca? Então prestem bem atenção, nós precisamos entender a estação, mas depois saber como agir para que a arca chegue até nós. Vamos só seguir um pouquinho mais aqui. 1 Crônicas capítulo 15, e esse é um dos grandes pontos que eu queria entrar com os irmãos nessa noite. 1 Crônicas capítulo 15. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então aqui nós começamos a ver algo diferente. Davi primeiro preparou um lugar para trazer a arca. Não foi só uma intenção, não foi só assim, ó, vamos trazer a arca para Jerusalém. Vocês concordam? Todo mundo concorda? Não. Primeiro, nós preparamos um lugar. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Como é que Davi não sabia disso na primeira vez? Porque Davi aqui tinha estudado. Davi agora estudou como? Ele sabia o que tinha que fazer, mas agora ele sabia como fazer. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca para o lugar que ele lhe havia preparado. Versículo 12, Davi convocou os sacerdotes e lhes disse, vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado o Senhor.
antes de trazer a arca. E é interessante que Uzá e Aiô, os dois filhos de Abinadab, eles não tinham qualquer origem de fazer parte da família dos levitas. Então, ou seja, Davi talvez escolheu uns caras legais, uns caras que eram influentes, uns caras que talvez iam ser legais para a conexão de Davi, para a conexão política de Davi, para o networking de Davi. Talvez ele escolheu uns caras legais, olha, vocês veem, os oficiais e tal, mas agora aqui, Davi consulta a forma certa do que deve ser feito. Agora ele sabe o que realmente tem que ser feito. E esse era o ponto que eu queria chegar com os irmãos. Nós vamos entrar nisso agora. Que é, ok, nós já entendemos que a presença de Deus é algo que precisa estar conosco todos os dias, independente se Yeshua vem antes da tribulação, se Yeshua vem depois da tribulação. A presença de Deus precisa estar conosco. Mas, Natanael, como que nós agora entendemos, como que nós criamos um ambiente, como que nós preparamos os nossos corações para que a presença de Deus habite? Deixa eu só avançar com os irmãos. Davi nos ensina cerca de 5 lições ao trazer a arca para Jerusalém. A primeira delas, nós precisamos reconhecer a importância de caminhar com a presença de Deus. Existe uma autoridade, que ela é uma autoridade dada por homens, que era a autoridade que Saul tinha. Mas existe uma autoridade que ela é dada por Deus, que é a autoridade que Davi tinha. Ele não tinha qualquer tipo de pré-requisito para ser um bom rei em Israel. Ele inclusive era rejeitado na família dele. Na própria família dele ele era rejeitado. Mas Davi, o menino rejeitado, é justamente usado para ser o Deus em Israel. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a presença de Deus precisa ser um fator determinante nas nossas vidas. Nós precisamos nos esforçar para carregar a presença de Deus por onde nós formos. Se nós quisermos ter autoridade nos nossos negócios, ou onde a gente estuda, ou na nossa casa, ou no nosso ministério, nós precisamos nos certificar de ter a presença de Deus, a arca de Deus. Nós somos os filhos, a arca conosco é símbolo de prosperidade. Para os ímpios é símbolo de destruição, mas para os filhos é símbolo de prosperidade. A segunda lição que Davi nos ensina, nós vamos ler aqui Jeremias 6,16, o retorno aos fundamentos. Eu falei para os irmãos, uma igreja que está bem fundamentada, ela não pode ser abalada. O que Davi fez? Na prática, o que ele fez? Davi seguiu o ensinamento. Olha só o que ele fez. Palavra do Senhor através da boca do profeta Jeremias. Assim diz Adonai: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Amados, a palavra caminhos antigos aqui no hebraico é traduzida por olam, e olam significa eterno. Então, quando Deus falava através da boca do profeta Jeremias, busquem pelos caminhos antigos, ele estava dizendo, busquem pelos caminhos eternos. E o que é eterno? Um grande sábio uma vez disse, quanto mais as coisas mudam, mais nós devemos nos apegar àquelas que não mudam. E o que não muda? A palavra de Deus. Eu já falei isso para os irmãos, passaram os céus à terra, mas as palavras do eterno nunca mudam e nunca passam. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele fala, ele faz. Então, o que Davi fez na prática? Ele se colocou no caminho antigo. E quando fala sobre caminho antigo, não é sobre voltar para o teu passado. Não é sobre voltar para o teu passado de pecado. Não é sobre voltar a viver uma antiga vida que você tinha. É sobre se colocar em caminhos antigos de grandes homens de Deus que trilharam. É sobre estudar os fundamentos da tua fé. Nós não podemos, hoje tudo parece muito piedoso, quando nós viemos na igreja, nós adoramos e nós lemos uma palavra, e tudo parece muito piedoso, mas qual o fundamento por trás disso tudo? Onde está o fundamento da igreja? E esse é um tempo que a igreja precisa de fundamento para não ser abalada. Amados, nós estamos vivendo uma época, principalmente na nação brasileira,
ao redor do mundo. Mas nós brasileiros sabemos do que acontece conosco. Deus não precisa de nenhuma situação, boa ou ruim, para que Ele possa agir. Ele não precisa, Ele é Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus parava sobre as águas, a terra era sem forma e vazia, dali Ele constrói. Bereshit bara Elohim, criou Deus céus e terra. No princípio, criou Deus céus e terra. Agora, é interessante que, embora Ele não precise de nenhuma situação, quando a gente lê a Bíblia, o que nós percebemos? Que Ele gosta de agir justamente quando nós não temos mais nenhuma solução no nosso bracinho fraco. Uma pessoa me perguntou hoje: já tentei de tudo, minhas alternativas até se esgotaram. Eu falei: parabéns, você chegou no ambiente correto para que agora Deus possa agir. Por quê? Agora você soltou o controle. E o controle nunca deveria estar nas nossas mãos, mas sempre nas mãos do Eterno. Então, é importante que nós entendamos o tempo que nós estamos vivendo, e para que nós possamos acessar esse tempo, nós precisamos de fundamento. A igreja precisa de fundamento. Terceira lição que o rei Davi nos ensina: humildade. A sabedoria está com os humildes. É o que o próprio Salomão vai nos dizer. Davi foi humilde o suficiente para reconhecer que ele precisava estudar, ele precisava esquadrinhar a Bíblia, para então entender como que ele ia viver o novo de Deus, como que ele ia viver esse próximo tempo, como que ele poderia resgatar e trazer a arca de volta para Jerusalém. Se nós não tivermos humildade o suficiente para baixarmos a nossa cabeça e aprendermos com a antiga sabedoria, ou aprendermos dos fundamentos, nós não resistiremos aos fins dos tempos. Porque quando a gente lê Apocalipse, embora não tenha muita coisa revelada, tudo foi revelado para João, mas quando a gente lê Apocalipse, quanto mais próximo do fim nós estamos, as coisas vão afunilando cada vez mais. Agora, será que você vai resistir quando as coisas começarem a afunilar cada vez mais? Como que você resiste? Através da palavra de Deus. Deixa eu avançar um pouco aqui, que eu acho que estou me perdendo no horário aqui. Humildade. Amados, algo interessante, eu quero falar isso para os irmãos, que eu já não vou segurar muito essa informação, porque eu fico com ansiedade de falar isso para os irmãos. A partir de amanhã, nós vamos acessar o ano 5.784. Nós saímos de 5.783, o número 3 no hebraico, ele é representado pela letra Gimel. Só para contextualizar para os irmãos, no hebraico é como se o A tivesse um correspondente numérico, que é o 1, o B é o 2, o 3 é o C, e assim sucessivamente. No hebraico é a mesma coisa, cada letra tem uma representação numérica, e o número 3, ele é representado pelo Gimel. E a letra Gimel, o significado da letra Gimel, e justamente no ano de 5.783 foi isso que começou a acontecer, era um homem rico correndo atrás de um homem pobre, a fim de que esse homem rico pudesse abençoar esse homem pobre, pudesse abençoar a vida desse homem pobre. E é justamente isso que aconteceu durante esse ano, começou a acontecer. Lembra que eu falei para os irmãos que algumas coisas estariam sendo devolvidas para vocês? É como se esse homem rico estivesse correndo atrás de você para devolver algo para você. Os sábios dizem que no jubileu é como se um rio corresse de volta para a fonte. Vocês já viram um rio correr de volta para a fonte? É algo realmente sobrenatural. E no dia 15 de setembro, ou seja, amanhã, nós vamos acessar o ano de 5.784. E o 4, amados irmãos, ele simboliza, ele é representado pela letra Dalet no hebraico. Número 4 é representado pela letra Dalet. E existem dois significados a respeito da letra Dalet, que é importante que os irmãos saibam. E essa é a nova estação, eu posso garantir isso para os irmãos. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, profetas do mundo inteiro estão alinhados com isso. Os próprios judeus, meus irmãos judeus ortodoxos, estão alinhados com isso. Dalet significa portas e humildade. A estação que nós estamos prestes a entrar é uma estação de muitas portas abertas.
nós estamos entrando em uma estação de muitas portas abertas. Agora, eu sei que os irmãos ficam felizes quando a gente fala que portas serão abertas. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente ouve falar a respeito de duas portas. Os irmãos sabem me dizer quais são essas portas? A estreita, e ela é estreita lateralmente e verticalmente, e a porta larga. Agora, qual é a que está fechada e qual é a que está aberta? As duas estão abertas. Eu não sei se vocês estão pegando o ponto, mas você vai poder passar por portas estreitas nesse próximo nível que Deus vai levar você, e você vai poder passar por portas largas também. Porém, a porta larga não é a porta do reino. Toda porta que você for passar tem um pré-requisito para que você possa entrar pelas portas do reino. E qual é o pré-requisito? A própria letra Dalet já traz: humildade. Quando a gente ouve falar sobre portas no contexto histórico-cultural, os meus irmãos, eles habitaram em tendas. Alguém aqui já acampou em barraquinha? Poucas pessoas? Já acampou em barraquinha, Daniel? A barraquinha, ela não tem uma porta como a gente tem na nossa casa, uma porta grande que tu passa. O que geralmente tem que se fazer para entrar na barraquinha? A porta que Deus abre para você é a porta que faz você se curvar. Eu achei muito interessante, eu não sabia que o pastor Daniel ia falar isso, mas Deus está levando o pastor Daniel num novo nível abaixo. E quando a gente fala sobre novo nível em Deus, a gente ouve: uau, novo nível, o reinado de Israel, né? Deus vai me levar para um novo nível. Só que às vezes o novo nível pode ser um nível abaixo. É novo. Você estava aqui, Ele te levou para aqui. É novo. E Yeshua reconhece João Batista e Yohanan, o emersor, como o maior homem nascido de mulher. Tá. Então ele não é maior que Yeshua, porque Yeshua era o rei dos reis. Mas ele é maior que Salomão, ele é maior que Davi, ele é maior que Moisés. Peraí, Yeshua está reconhecendo ele como o maior homem nascido de mulher? Sim. Mas o que o próprio João Batista fala? E talvez esse foi um dos motivos pelos quais Yeshua reconheceu ele como o maior homem nascido de mulher. O próprio João Batista fala: convém que eu diminua e ele cresça. Maior no reino de Deus é aquele que serve. Maior no reino de Deus é aquele que consegue identificar uma porta e humildemente passar por ela. Então nós estamos entrando numa estação de muitas portas abertas, e eu não tenho dúvida nenhuma de que essas portas abertas, elas são mudanças que Deus está entregando para cada um de nós. Essas mudanças vão acontecer nas tuas finanças. Eu quero voltar aqui, eu quero ouvir os irmãos testemunhando sobre isso. Eu não tenho dúvida disso. Eu creio muito nisso que eu estou falando. Mudanças no ministério, mudanças no seu casamento, mudanças na sua família, mudanças nas suas finanças, mudanças em novos níveis espirituais que o Senhor vai conduzir vocês. E é importante a gente notar que no reino de Deus, quanto mais profundo você vai, mais alto você vai. É até um paradoxo, né? Para que você possa ir mais alto, você precisa primeiro ir mais profundo. A gente não consegue construir um grande edifício, um grande prédio, se nós não temos fundamento. Então nós precisamos de humildade. Convém que ele cresça e que na verdade eu diminua. Amados, a quarta coisa que Yeshua, já entreguei o spoiler aqui. A quarta coisa que Davi nos ensina: Davi reconhece a necessidade de um mediador. Ele reconheceu que os oficiais, os métodos humanos, levar a arca igual os filisteus estavam carregando, isso não dava certo. Davi reconhece a necessidade de um mediador, alguém que pudesse de fato carregar a arca. Deixa eu contar algo para vocês, rapidamente agora. Estava falando com o pastor Daniel no café, que no Antigo Testamento, Deus tinha ordenado Moisés para que eles tingissem as cortinas do tabernáculo com uma cor chamada escarlate. Era mais ou menos essa cor. Que nós temos uma palavra que é carmesim, que é como se fosse
um estilo de vermelho, um tom de vermelho. Em algumas palavras é o escarlate, em algumas palavras é o carmesim. Vai trazer praticamente a mesma coisa. Agora, a palavra usada no hebraico para que eles pudessem fazer o tingimento dessa cortina é a palavra tolat sheni. Deus estava dizendo o que para eles? Olha, vocês vão tingir as cortinas do tabernáculo com o tolat sheni. É do tolat sheni que vocês vão extrair o líquido para poder tingir, né, a tinta. Tolat sheni, amados, só para explicar para vocês, em hebraico é verme. Só porque em hebraico nós temos duas palavras para verme. Uma é tolat sheni e outra é rimá. Quando Deus fala assim, ó, vermezinho de Jacó, Ele está falando, vocês são rimá. Agora, quando Ele está dizendo assim, ó, eu quero que do tolat sheni, do verme, vocês tiram o líquido, a tintura que vai tingir as cortinas do tabernáculo. A tradição conta que o verme tolat sheni, a mamãe verme tolat sheni, quando ela estava prestes a dar à luz, ela queria colocar os ovinhos, ela se prendia numa madeira. Prestem bem atenção, a gente não precisa de nenhum Sherlock Holmes para investigar e dizer o que está significando, mas ela se prendia numa madeira, quando ela estava prestes a pôr os ovinhos, e aí à medida que ela ia colocando os ovinhos começavam a pressionar ela nessa madeira, e ela começava a ser esmagada. No momento que o tolat sheni é esmagado, que esse verme é esmagado, ele começava a liberar um líquido, que era um líquido vermelho, o escarlate, que era onde eles pegavam esse líquido e tingiam as cortinas do tabernáculo. Só que o que é mais interessante? Na medida que os ovinhos iam nascendo e pressionando a mamãe verme, tolat sheni, eles iam comendo pedaços do corpo dela, porque eles precisavam se alimentar, afinal de contas eles estavam recém-nascendo. Vocês estão entendendo? A partir do momento que eles já comiam totalmente o corpo dela, ela ficava presa nessa árvore por mais 3 dias. Depois de 3 dias, a casca dela, é como se fosse uma lagartinha, né? A casca dela secava, virava branco como a neve e caía no chão. Quando Deus está falando que vocês precisam de um tolat sheni para tingir as cortinas do tabernáculo, para quem que Ele está apontando? Para o próprio Jesus, pregado no madeiro, através do sangue dele, Ele pintou as cortinas das nossas vidas, e hoje nós somos remidos, lavados com o sangue dele. E o mais interessante, hoje nós somos alvos mais do que a neve. Tem um hino muito antigo que falava sobre isso, né? Mas deixa eu só contextualizar isso para os irmãos. Deixa eu ler rapidamente uma palavra que se encontra em Salmos 22. Quando Yeshua está na cruz, né, e todo mundo se pergunta, né, mas Yeshua estava com medo? Jesus estava com medo na cruz, porque ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Mas será que Yeshua estava com medo? Não, ele sabia exatamente o motivo pelo qual ele tinha vindo. Tanto é que quando Pedro, usado por Satanás, tentou parar, ele falou, Pedro, tu acha que eu não devo beber do cálice que o Pai me deu? Estás aí com a tua espada, estás aí todo nervosão. Te aquieta, Pedro, eu vim para fazer exatamente o que eu estou fazendo. Quando Yeshua fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, talvez as pessoas não entendessem, mas se nós olharmos o contexto original, olha o que Yeshua falou. Deus meu, por que me abandonaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Versículo 6, e é a chave. Mas eu, Yeshua fala, sou como verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Agora adivinhem qual é a palavra que Yeshua usou para se referir como verme? Tolat sheni. O próprio Yeshua estava dizendo, eu sou o Tolat sheni. É através do meu sangue que as cortinas do tabernáculo serão tingidas. Vocês entendem o ponto? Então, Davi, essa é a quarta lição que o rei Davi nos ensina.
ele nos mostra que nós precisamos de um mediador. Nós precisamos nos conectar com a raiz de Jessé, com o filho de Davi. Nós precisamos nos conectar com o Tolat Sheni e deixar com que ele possa tingir não só as cortinas do tabernáculo, mas tingir as nossas vidas com o seu precioso sangue. Vocês estão entendendo, amados? E a nossa quinta lição que Davi nos ensina, eu já estou me encaminhando para o final. A quinta lição que Davi nos ensina: viver uma vida de obediência prática, não só de boas intenções. Para mim, esse inclusive é um dos pontos mais importantes, amados. Nós entendemos a estação que nós estamos vivendo. Nós vamos entrar num tempo de portas abertas. Como que nós agora acessamos essas portas abertas? Sendo humildes, estudando a palavra de Deus, voltando para os fundamentos, voltando para os caminhos antigos, os caminhos que são eternos, reconhecendo que nós precisamos de um mediador. Mas nada disso adianta. As palavras do Natanael, as palavras do pastor Daniel, não vão adiantar se você não sair desse lugar e se você não pôr em prática. Se você não despertar no seu coração um desejo precioso por buscar o Senhor, se a minha palavra hoje não despertar em você um desejo por buscar o Senhor, na hora que você chegar em casa ou amanhã, a minha palavra foi um fracasso. Nós todos fomos chamados por um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Nós não fomos convidados para viver no raso. Existem pessoas que se contentam com o raso, mas não vocês. Não vocês. Então, amados, eu quero que nessa noite, e eu oro pedindo para que o Espírito de Deus abra os corações de vocês, para que essas sementes sejam plantadas. Eu não sei se essas sementes vão dar resultado, mas que elas estão lançadas, disso eu não tenho dúvida. Existia um homem, apenas para finalizar, existia um homem muitos anos atrás. Ele era um homem caipira, ele morava em Ohio, nos Estados Unidos. Ele tinha granja de gasolina, granja de galinha, granja de gasolina, sangue de Deus tem poder. O que é isso? Granja de gasolina. Vocês já ouviram falar de granja de gasolina? Ele tinha granja de galinha, e ele ouviu uma história uma vez de que em 1600 tinha uma companhia de navios espanhóis, e esses navios estavam escoltando um grande navio que tinha muitas riquezas lá dentro desse navio. Contava a história. Só que isso tinha acontecido em 1600. E esse homem, o dono da granja de gasolina, o dono da granja de galinha, que se chamava Mel Fisher, ele ouviu essa história. Puxa, em 1600 tinha esse navio. E aí ele fala: eu vou vender tudo o que eu tenho. Eu vou vender a granja de galinha, eu vou vender tudo. E a minha família vai se mudar para bem perto de onde essa embarcação naufragou. Porque eles estavam escoltando esse navio, mas a embarcação acabou naufragando. E aí uma lenda se criou de que tinha um tesouro escondido nesse navio que se chamava A Tocha. E aí Mel Fisher, juntamente com a família, com o filho, com a esposa, ele compra uma casa ali perto da Flórida, nos Estados Unidos, que era mais ou menos onde as histórias diziam que estava a tocha, mas nós estamos falando agora de 1970 já, ou seja, já não era mais 1600, muito tempo já tinha se passado, muitas pessoas já tinham tentado achar a tocha, e nunca ninguém tinha conseguido. Só que Mel Fisher era muito determinado, e aí ele começa a conseguir patrocinadores e investidores para ajudar ele nessa empreitada. Afinal de contas, ele não trabalhava. O trabalho dele era acordar de manhã, pegar o barquinho, mergulhar e tentar achar a tocha. E aí, depois de um ano, o que os irmãos acham que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. E aí os investidores já começaram a ficar meio preocupados, porque não tinha retorno nenhum, era um investimento de altíssimo risco, né? Ou ele está maluco, ele acreditou na história, e nós todos estamos malucos com o Mel Fisher, ou a verdade é que existe, e nós vamos ficar muito ricos no final. E aí 5 anos, graças a Deus, se passaram. No dia 19 de julho de 1975, o filho de Mel Fisher, a nora de Mel Fisher e mais um mergulhador, eles estão em alto mar. E aí
eles morrem devido a uma grande tempestade que atinge eles. E não acharam a tocha. E aí, no velório, Mel Fisher era uma pessoa muito conhecida, porque ele estava numa empreitada que todo o país sabia, de um cara maluco que estava procurando uma embarcação de 1.600. E aí eles começaram a perguntar para ele, os repórteres, né? E aí, Mel, vocês não têm um plano B? O que vocês vão fazer? Agora o filho de vocês morreu, vocês vão perder mais quantas pessoas? E aí Mel Fisher falou, o nosso plano continua sendo o mesmo. Nós vamos achar a tocha. E aí, amados, para encurtar a história, no dia 19 de julho de 1985, exatamente no dia 19 de julho, há 10 anos depois que o filho dele tinha nascido, perto de amanhecer, a esposa de Mel Fisher, ela estava deitada, perto do barco, e aí ela começa a ouvir um barulho de walkie-talkie, e ela pega o walkie-talkie e fala, alô, quem é? Querida, sou eu, Mel Fisher. Talvez ele não tenha falado o sobrenome porque ela sabia quem ele era, né? Sou eu, Mel. E ela não conseguia ouvir muito bem, o rádio estava dando interferência. Fala, o que aconteceu? Tem outra tempestade? O que está acontecendo em alto mar agora? Por que tu me liga esse horário da madrugada? Quer me assustar? Querida, nós achamos a tocha. Exatamente 10 anos depois que o nosso filho faleceu, nós achamos a tocha. E aí, o dia amanheceu, e aí Mel Fisher convoca muitas autoridades, convoca outros mergulhadores, e eles de fato descem nas águas, e aí eles de fato encontram lá, Mel tinha marcado onde é que estava a tocha, e eles retiram muitas pedras preciosas, esmeraldas, diamantes, uma fortuna que estaria avaliado hoje em cerca de uns 2 bilhões de reais. E aí Mel Fisher entra numa disputa na justiça, porque ele achou em águas que não faziam parte do estado onde ele morava, então o estado disse que talvez tinha que ser dos Estados Unidos, ou agora não podia ser dos Estados Unidos. Ele começa a entrar numa disputa, mas a verdade é que Mel não queria saber de nada disso. E para o nosso espanto, um homem como Mel Fisher, com 2 bilhões de reais na mão agora, eles perguntaram para ele, Mel, se passou tanto tempo desde que tu recuperou a tocha, e tu não fez nada. A única coisa que ele fez foi construir um orfanato e ajudar esse orfanato. Ele não comprou uma casa melhor, mais espaçosa, ele não comprou um carro melhor, ele não começou a viver uma vida de luxo. E quando perguntaram para ele, por que tu foi então atrás dessa embarcação, a tocha? E aí o Mel respondeu, pelo prazer da busca, pelo prazer de saber que existia um tesouro escondido que poderia ser achado. Eu oro para que os irmãos entendam o ponto que eu quero chegar. Deus é o dono dessa mina de tesouro, que nós podemos lá todos os dias sacar tesouros, mas será que nós temos tido o prazer da busca? Será que nós temos tido o prazer de saber que existe um tesouro para ser resgatado? Eu quero que os irmãos fechem os olhos e curvem a cabeça. Eu quero orar pelos irmãos antes de entregar. Abba, a tua palavra foi pregada nesse altar. A tua palavra pura e santa, eu li a tua palavra para os teus filhos. Eu não estou falando coisas da minha cabeça, Abba, tu és testemunha a respeito disso. O meu compromisso é contigo e não com os homens. E a mensagem que tu coloca no meu coração, eu preciso entregar. Abba, que a unção impregnada na Torá, no Tanar, na Brit Hadashah, na vida de Yeshua, na vida de Moisés, na vida dos profetas, que essa unção impregnada, nesse momento, abra o coração dos teus filhos, porque somente a tua unção pode abrir o coração dos teus filhos e fazer com que essa palavra gere resultados, com que essa palavra dê frutos. Eu oro por cada pessoa que nessa noite aqui
precisa desse despertamento de saber que existe um tesouro para ser encontrado em Ti, que elas vão a sair daqui com o amor, o coração queimando de amor, para voltar para uma vida de fundamento, para voltar para uma vida consolidada na rocha que és Tu, Yeshua. Eu oro para que essas palavras que nós falamos ao intelecto, elas desçam nesse momento nos corações, e que elas venham nesses próximos dias, meses e anos virarem ações, que nós não venhamos apenas a crer nessas palavras, mas que nós demonstramos que nós cremos quando nós venhamos a colocar em prática. Senhor, que os Teus filhos possam nesta noite descobrir a riqueza que eles têm em Ti, que eles possam descobrir a riqueza que eles têm em Te buscarem uma vida de relacionamento contigo. Os problemas são resolvidos quando nós nos relacionamos contigo. As cadeias, elas estremecem e nós somos livres das nossas cadeias quando nós Te adoramos e temos relacionamento contigo. A arca é trazida de volta para as nossas vidas quando nós esquadrinhamos a Tua palavra e nós temos relacionamento contigo. Eu oro clamando para que o coração dos Teus filhos seja incendiado com um amor santo pela Tua palavra, um amor santo por uma vida de intimidade e de relacionamento contigo. Yivarecha Adonai vishmarecha, Yer Adonai panav elecha v'chuneki sa, Adonai panav elecha v'yasim lecha, Shalom. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que o Senhor sobre todos vocês levante a mão dele direita, a mão de bênção, e vos conceda Shalom, paz. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o nosso amado Messias. E o povo de Deus diz: amém, amados. Eu entrego essas palavras em nome de Yeshua.